E a doutora Ana, pela segunda vez conosco, né? Aliás, ela já é uma parceira de longa data na Subseção Praia Grande, e desta vez abordará o tema a proteção do idoso em tempos de pandemia. A vida não é descartável, direito e qualidade de vida. Antes de conceder a palavra à nossa querida palestrante, eu vou pedir para a nossa presidente da Comissão de Cultura e Eventos, a doutora Morgana, fazer a leitura do seu currículo. Depois, você só me avisa se a doutora Ana Paula Piedade, presidente da comissão, já ingressou na sala, por favor. Uma palavra, Morgana. Obrigada. Também quero agradecer a presença da doutora Ana Paula. Hoje nos vai abrilhantar aqui com o seu conhecimento. Então, vamos lá. Doutora Ana Paula Mascaro José, advogada, inscrita desde 1997, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela EPD, inscrita na OAB Praia Grande entre os anos de 1998 e 2000, diretora, secretária-geral da OAB, subseção Cubatão, gestão 2010-2012, membro das comissões Defesa Animal, Eventos, Relações Institucionais, Diversidade Sexual e Igualdade Racial, entre outras. Coordenadora da Comissão Regional da OAB Concilia, gestão 2016-2018. Conselheira Seccional, gestão 2019-2021. Integrante da 8ª Câmara Recursal do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional Paulista. Palestrante nos temas idoso, mulher, criança, consumidor, deficiente, voluntariado, advocacia pro bono. Gonçalo, devolvo para você. Tá bom. Obrigado, Morgana. De nada. A doutora Ana Paula Piedade está conosco? Eu acho que sim. Doutora Ana? Se ela estiver, libera o áudio dela, por favor. Estou tentando. Ana, seu áudio está liberado. Doutora Ana Paula Piedade. Bom, acho que ela deve estar com algum probleminha. Vamos deixar a palavra dela, então, ao final. Tá legal. Sem mais delongas, com a palavra, nossa querida conselheira seccional, doutora Ana Paula Mascaro. Então, vamos lá. Vamos a mais um dia de trabalho em conjunto, que é uma satisfação muito grande, muito bom estar de novo na nossa casa, que é a Casa do Advogado, nesses novos ambientes, o novo normal que a gente agora temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E nós, advogados, somos a profissão que parece que mais se adapta às novas realidades, né? A gente consegue sair de um fórum em Projude, entrar no ESAGE e depois passar pelo PJE, cada um num ambiente, cada um com uma ferramenta, com uma plataforma diferente. E assim nós vamos nos aprimorando cada vez mais, né? Muito obrigada, Gonçalo, presidente da OAB Praia Grande, doutora Morgana, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, a doutora Ana Paula Piedade, da Comissão do Idoso, que a gente já vem articulando já há algum tempo, esse nosso encontro, doutora André Izzi, presidente da minha subseção, né? Tenho bastante orgulho de estar aqui falando em nome de toda a seccional paulista, né? Porque esse é o nosso papel, né? Nosso papel é ajudar todos os advogados a entrar na mesma sintonia do ideal, que é o advogado preparado, qualificado, estruturado para poder prestar um bom serviço, um bom trabalho ao jurisdicionado, né? Então, eu comecei com essa tela aqui proposital, que não dá para entender nada, né? A imagem é linda, não sei se vocês estão vendo, dá um joinha, né? Sim. Bonita a imagem, né, do outono, né, as folhas verdes começam a envelhecer e cair, só que não dá para ler a letra,
né? Não dá para ler o que eu escrevi direito. Esse olhar que nós temos que ter para o idoso. Será que eu estou escrevendo para mim ou para o meu cliente idoso? Né? Então, a gente tem que estar atento exatamente a esse olhar, né? Nós apenas somos o representante, seja como gestor de ordem, seja como advogado, né? Atuando administrativamente ou judicialmente, que seja. Então, nós temos que ter esse olhar do nosso cliente e a gente ter esse cuidado de não cometer deslizes que muitas vezes são imperceptíveis para a gente. Temos uma ideia maravilhosa e para o nosso cliente não foi uma boa ideia. Então, é proposital e nós vamos aqui avançar. Deixa eu só ver se eu consigo mudar de tela. Perfeito, vamos lá. Então, aqui nós vamos fazer uma recapitulação, né, para quem já participou dessa palestra, a importância dos dois lados, né, que é a pessoa idosa e o advogado idoso e toda a proteção que a nossa entidade tem em favor do advogado. Então, a pessoa idosa, a gente tem a proteção na Constituição, Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, e além de uma legislação, uma gama enorme de legislação infraconstitucional, inclusive municipal, que tratados internacionais. Então sempre haverá alguma matéria que nós podemos trabalhar. E ainda que o advogado naqueles 25% dos municípios minúsculos que existem no Brasil, nós começamos aqui embaixo com os pedidos que às vezes não tem até uma legislação e ela vai se transformar. Então o nosso papel é fundamental para estar atento a tudo isso. E nos slides que vão se seguir, nós vamos justamente ver exatamente esse olhar. Eu lembrei que pediram para gravar, não sei se o pessoal da... Já iniciamos a gravação. Sim. Ah, perfeito, desculpa. É que Cultura Eventos São Paulo deu algumas recomendações para a gente. E esse é o lado bom da nova realidade que nós temos, né? Todos temos serenidade, paciência de enfrentar, se estamos todos atentos, né? Até estava comentando agora há pouco que o doutor André também participou de uma audiência que durou 4 horas no ambiente Webex, né? E todos com muita serenidade, conscienciosidade, porque é uma nova realidade. Então, isso que é importante, né? Esse novo olhar que temos que ter. E o advogado idoso em si, voltando ao nosso tema, as inúmeras campanhas que tem na OAB, que nós temos em cima do Melhor Idade em Foco, Carteira Nacional para o Idoso, campanha de pressão arterial, visão, que envolve glaucoma e catarata, que é a grande preocupação dos advogados, porque a vista é a nossa primeira ferramenta, né? Furar dedo em razão de glicemia, colesterol, e as vacinas, as campanhas de câncer, as comissões temáticas que estão sempre focadas para o idoso advogado, né? Que todas elas estão cada vez mais preparadas para justamente ter esse cuidado, né? com o advogado, né? E com o idoso especialmente. Então, nós falamos assim, para a gente entender o papel do idoso hoje na sociedade, o que nos deparamos. Se a gente for traçar uma linha reta, nós temos na época pré-histórica, que vai de 500 mil anos até 10 mil anos antes de Cristo, então era a idade da pedra e metais, onde a força bruta prevalecia. Então, os mais jovens iam para a caça e os mais antigos ensinavam as crianças a fazer as suas ferramentas, a saber como se portar para subir numa árvore, caçar um animal. E o aprendizado era iniciado pelos mais idosos, pelos mais velhos, que ensinavam toda a sua bagagem cultural, né? Que enquanto os que tinham a força e a vitalidade iam atrás da caça, né? E era um fenômeno que havia na humanidade. Já na antiguidade, que vai de 3.500 a.C. até 476 depois de Cristo, onde já é Grécia e Império Romano, a idade com que as pessoas chegavam a 50 anos não passava de 4%. Então a velhice era um privilégio enorme e era para quem era um agregador de conhecimento. Os escravos em si nem chegavam aos 25 anos. Então
era uma importância muito grande quem conseguisse chegar a essa idade, então violência contra essas pessoas, violência física, moral, que fosse, era considerado um crime de impiedade e punido com a morte. Na Idade Média, que é a queda do Império Romano, descobrimento das Américas e o aumento da fome, das pestes, né? O idoso passou a pertencer só às classes mais elevadas, porque ele não resistia. E a quem estava sujeito ao trabalho árduo acabava perecendo. Isso por quê? Porque a utilização das armas era o maior, era o que priorizava. Né? Então, ele acabou perdendo o seu papel na sociedade porque não tinha mais esse aprendizado a ser transmitido às novas gerações. Então, falar em longevidade era algo que praticamente não tinha mais. Na época seguinte, que é a época de feudalismo, capitalismo, as grandes navegações, né, renascimento, então o que houve foi a exaltação da beleza, da jovialidade, e a juventude passou a ser algo como que se inspirasse a todos. Então, o que acontece? Começou a se perder esse papel do idoso, ainda mais dos mais antigos, na sociedade, porque eles não tinham a sua produtividade e só quem tivesse na burguesia, que tivesse a idade avançada, é que era priorizado. Né? Os demais não haviam isso, porque só o capital que começou a despertar esse interesse. Então, nessa ocasião, que foi na Idade Moderna, a gente vê o surgimento de uma crise de consciência que ocorreu mais na Europa e a Declaração dos Direitos Humanos. E aí nós entramos aí na época atual, que é a Idade Contemporânea, mas nem com essa consciência que começou a surgir foi possível ter essa valorização do idoso, né, da velhice, né? Então, por quê? Porque o capital industrial ele passou a exigir mais das pessoas produtivas. Então, quem não era produtivo começou a ser relegado. Então, começou a ter uma exclusão muito maior na vida social. E aí eu realço para vocês alguns episódios que aconteceram na atualidade. Em 95, teve, no hemisfério norte, teve ondas de calor excessivo, com mais de 40 graus. Então, em 95, morreram de 500 a 1.500 idosos só nos Estados Unidos, de calor, né, de altas temperaturas. Em 2003, esse número passou para 15 mil. Ninguém se ouve falar disso. Em 2009, já foram para 30 mil ou 50 mil idosos mortos devido a temperaturas acima de 41 graus. Isso também não afetou a economia. Então, não houve o destaque para a sociedade. Agora, no momento que a gente está vivendo com a pandemia do Covid, nós já estamos falando em 452 mil mortes, isso é 500 mil de pessoas, 8 milhões e meio de casos mundiais de Covid, que são os dados de hoje, né, que tem nesse link que vocês podem consultar, depois também podemos disponibilizar e os vídeos estarão gravados. E a letalidade dos idosos está entre 14,5%. Né? Então, agora se despertou para um cuidado com o idoso que antes não estava sendo observado, mas agora começou a afetar a economia, fecharam-se aeroportos, a importação, a produção, então agora começou a ter esse olhar. Então, infelizmente, a sociedade só se preocupou com ter esse olhar em razão da crise econômica que surgiu. E nós não podemos ter esse mesmo olhar, nós temos que olhar à frente disso. E agora, em 17 de abril, o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um dos braços da Organização Mundial da Saúde, lançou a campanha para enfrentar esses efeitos negativos do Covid na saúde mental dos brasileiros, e dentre eles o idoso. Né? Então, mais uma vez a gente vê que há esse cuidado, mas ainda não é o cuidado específico ao idoso, que é o que mais enfrenta. Porque hoje o que nós vemos, eu vejo muitas advogadas, hoje nós conversamos por petição, alguma coisa que precisa, eu não tenho internet, a minha internet falhou, meus filhos estão estudando, eu tenho 2 computadores, é um celular para um filho, é um computador para o outro, eu estou sem internet. Ninguém lembrou dos pais.
né? Porque é uma preocupação tão grande, com tantos problemas que surgem, e a gente acaba relegando esse que construiu o nosso país e esse corpo legislativo que hoje a gente tem, fruto das experiências que eles tiveram. Então, aqui tem esses links que vocês vão poder consultar. Inclusive, esse do meio, eles têm os dados atualizadíssimos de coronavírus, excelente quadro. Uma das telas que eles disponibilizam é justamente a distribuição que tem. Então, nós vemos que o Brasil já está em segundo lugar. Fui acompanhando essa evolução, nós estávamos em 20º, fomos subindo para 14º, e cada dia avançávamos, e hoje a gente está em segundo lugar. Os Estados Unidos, não sei se vocês conseguem visualizar, são 2.200.000 casos, né? O Brasil está com 960.000 casos, e aí o restante do mundo distribuído conforme os casos de cada país, né? E até acessando nós podemos ver os casos no mundo são 8,5 milhões, nos Estados Unidos 2.200.000 e 119 mortes. No Brasil nós temos 960.000 casos e 46.000 mortes hoje, vidas perdidas, exatamente 1/3 dos Estados Unidos. Por quê? Se a gente for analisar por que nós estamos enfrentando esse panorama hoje, que olhar que nós temos que ter? Por que uma nação como os Estados Unidos, tecnológica, estruturada, desenvolvida, competitiva, que tem uma herança cultural diferente da nossa, que foi exploratória em razão da colonização, e por que nós tivemos a divisão das capitanias hereditárias e os Estados Unidos teve uma colonização diferente? Então, o que nós enxergamos diante desse quadro? Os Estados Unidos tem exatamente o triplo de casos e o triplo de mortes, né? Com toda a sua tecnologia, e nós aqui no Brasil estamos acompanhando esse número, justamente em razão das conquistas que nós temos. Então, se nós formos observarmos, aqui eu pus de forma mais clara, a gente tem um panorama muito forte aí que nós temos que nos ater. O que é? É o Brasil, a crise que surgiu, a crise sanitária do Covid e o impacto que o SUS tem nisso. Hoje, nos Estados Unidos, a gente ouve nos noticiários o quê? Os americanos que ficaram 2 semanas na UTI com uma dívida impagável de 5 milhões de dólares. E o brasileiro tem acesso ao SUS. Então, a gente tem que parar com essa mania de achar que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Nós já temos um sistema jurídico extremamente avançado. Temos orgulho de falar que o nosso Código de Defesa do Consumidor foi a legislação mais avançada de todos os países, né? É utilizado até hoje, é exemplo para todos. O nosso sistema de saúde é o mais eficiente, por incrível que pareça, e por tantas críticas que recebe. Então, nós temos hoje um sistema de saúde que acolhe todo cidadão, que é capaz de igualar os números dos Estados Unidos com toda a sua positividade, vamos dizer assim, e toda a nossa deficiência. A nossa cultura de sofrer os impactos da realidade brutal que enfrentamos acaba deixando a população um pouco mais descuidada, né, com essas preocupações de máscara, isolamento, distanciamento, fechamento de estabelecimentos. Só que mesmo assim nós temos um panorama que eu vejo como bastante positivo, e é esse olhar que nós temos que ter, e a gente tem que estar atento, e não podemos perder a nossa visão. E quando a gente fala aqui do SUS, a gente tem que falar também, eu que coloquei a foto da minha avó, queria encontrar aqui a foto das minhas avós, meus avós também, só que eu peguei essa aqui que eu era xodó, né? Porque a gente tem que olhar para o nosso idoso com muito carinho, e o Conselho Municipal do Idoso é o caminho que nós temos, né? Então, eles têm as políticas de cuidado e atenção do idoso em situação de risco, os idosos em clínicas irregulares, os profissionais de saúde e assistência social que estão em loco na comunidade, não é dentro do hospital. Isso tudo é fruto dessa estrutura que o SUS veio... Ana, acho que está com problema no seu áudio. Está ouvindo agora?
muito bem, Gonçalo. Tá ouvindo bem? Para mim tá bom. Perfeito. Então, me interrompam, me interrompam. Então, o que acontece? Essa nova estrutura que a gente está vivenciando hoje, esse cuidado que tem dos conselhos municipais, que está em todos os municípios do Brasil, e os que não têm precisam estruturá-los melhor, e tem a participação da OAB neles, como um dos membros participantes e de grande destaque. Então, nós temos aqui vacinas e atendimentos domiciliares, campanhas nos edifícios. Então, nós que estamos numa região favorável ao idoso, então nós temos a verticalização com moradias em edifício que confere mais proteção, mais segurança, mais abrigo às condições climáticas, o nosso litoral, que facilita a prática de caminhada. Então, nós temos um público diferenciado. Então, nós tínhamos, alguns anos atrás, clínicas em situações, atendendo as pessoas idosas em condições subhumanas, indignas, e fruto da atuação desses conselhos, desses assistentes sociais, médicos, que agora passaram a visitar a comunidade e ver como ela está lá dentro, junto com os agentes comunitários. Então, isso é uma situação que a gente vê em pouquíssimos países, serve de exemplo fora do nosso país. E aqui eu recentemente acompanhei alguns casos que idosos solitários que tiveram alta do Covid passaram a receber os assistentes sociais na sua casa como um acompanhante, porque a gente às vezes não tem o cuidado de ligar para os nossos vizinhos idosos ou os tios para saber quem está doente, ou aquele advogado mais idoso, até aquele que é um pouco mais impaciente justamente pela dureza que a vida impôs nos seus ombros. Então, o Conselho Municipal tem esse mapeamento e esse cuidado junto com a saúde, junto aos conselhos, todos voltados a toda a estrutura governamental para dar essa atenção. E isso a gente tem que ter esse olhar, o quê? Toda a experiência que a gente vem recebendo da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tem esse mapeamento mundial, teve a Assembleia Mundial pelo Envelhecimento em 82, a dignidade da pessoa humana. E o Brasil, ele é um membro de grande destaque na ONU, porque quem criou a OAB, que foi o então ministro da Justiça, Oswaldo Aranha, ele foi responsável também pela criação do Estado de Israel. No Estado de Israel, eles cantam o hino nosso, as crianças cantam na escola pelo orgulho que tem e pelo grande papel que o Brasil apresentou para eles. Então, eu convido todos os advogados e todos aqueles que estão participando, se tiver oportunidade, que visitem Brasília, vão ao memorial da OAB e vão poder acompanhar esse papel tão importante que é a OAB e na sociedade. E quem é o idoso, como é enxergado a pessoa idosa na OAB? Para o nosso presidente da nossa seccional paulista, a maior autoridade é o cidadão, é a ele a quem nós nos reportamos. Ele é a autoridade que nós temos que ter como a grande pirâmide, né? Então, nós temos ele no nosso ideal, e quando falamos em idoso, nós temos que ver o cidadão idoso como prioridade. E dentro da nossa estrutura da OAB, nós temos a Comissão da Pessoa Idosa da OAB São Paulo, que o presidente é o Dr. Eridelson Turíbio, e a vice-presidente é também uma conselheira, a Regina Maria Leal. Então, são pessoas extremamente engajadas na preocupação com o olhar do idoso e do deficiente físico, que é uma comissão que acabou abraçando as duas, até mesmo pela proximidade de interesses. A Comissão Nacional da Pessoa Idosa, que é a doutora Débora Caragenes, ela é presidida, essa comissão, por uma mulher, é um outro olhar. E a CAASP hoje tem como vice-presidente a doutora Aline Fávero, que também cumula as funções com CONCAD Mulher. E também o nosso presidente Luiz Ricardo Davanzo, que é o tesoureiro do CONCAD, que são todas as caixas de previdência, caixas de assistência dos advogados de todo o Brasil. Então, não se iludam quando vocês ouvirem, eu digo os advogados, por que Estado tal tem um benefício maior para advogado? Gente, há uma estrutura muito grande, muito complexa e muito bem feita da OAB,
e que não desampara todos. O advogado, aqui em São Paulo, nós temos 13 benefícios da CAASP, e todos esses benefícios que são concedidos em todo o Brasil, nós temos que enxergar que há uma estrutura que o nosso presidente da CAASP é o tesoureiro de lá. Nossa tesoureira seccional tem participação na tesouraria das OABs nacionais, todas as seccionais. Então, a gente tem que ter o idoso dentro da OAB, ele é enxergado em todas as suas esferas. E dentro das nossas constituições, toda a nossa evolução constitucional, vamos dizer assim, duas, três que a gente tem que ter um grande destaque, a Constituição de 1934, onde que surgiu o primeiro termo velhice, né? Que foi na Revolução de 30, que foi a Era Vargas, que é de 31 a 34, que nós tivemos muita revolução no nosso corpo, na nossa legislação. Em 37, a velhice passou a ser enfrentada, passou a ser protegida nas relações do trabalho, e em 67, a Previdência Social passou a amparar os casos de velhice na própria Constituição. E cada uma dentro da sua peculiaridade, a nossa atual, a nossa Constituição de 88, que é conhecida como Constituição Cidadã, justamente por essa ampla cuidado com a cidadania e os direitos fundamentais. Então, quando a gente fala desses benefícios que temos que pensar, de onde vieram tantos benefícios? Eles são privilégios? Não, decorrem dessa evolução que nós tivemos e também dos tratados internacionais que envolvem os direitos humanos. Então, é um olhar que o Brasil tem que estar atento. E naquela açãozinha que a gente falou, que não tem ainda legislação, mas tem um tratado que o nosso Congresso Nacional ainda não revalidou, é aí o momento que nós, como advogados, temos que impulsionar essa proteção legal. E dentro do tema, né, nós falamos aqui sobre a Política Nacional do Idoso como legislação e também o Estatuto do Idoso. A Política Nacional do Idoso é a Lei 8.842. Então, quando falamos de proteção do idoso nas múltiplas ações que nós vamos analisar mais para frente, temos que ler essa lei, temos que estar atento também ao decreto que regulamentou. E o objetivo qual que é? Buscar efetividade justamente aos princípios constitucionais da nossa Constituição Cidadã. E criar também condições de promover a autonomia do idoso e garantir a integração dele na sociedade e a sua participação efetiva, e não ficar relegado como historicamente ele foi colocado. E assim nós vamos também buscar promover o bem-estar e o direito à vida, porque uma situação está diretamente ligada à outra, uma é consequência da outra. Não dá para falarmos em bem-estar sem falar em autonomia e integrar e participar da sociedade, e também trazer como um dever do Estado e da família. Então, não adianta só a gente achar que é responsabilidade do Conselho Municipal do Idoso, ou nós achamos que é um problema da família. Não, nós temos que denunciar maus tratos, nós temos que estar atentos. Na hora que promovemos uma ação, a gente tem que abrir um tópico só para esse olhar do idoso. E dentro da política nacional, falamos dos objetivos, também temos as diretrizes, que é priorizar o atendimento do idoso em órgãos públicos e privados, tanto nas prestações de serviço, nas suas múltiplas variantes, e a criação dos conselhos do idoso nas suas esferas, União, Estado, Município, Distrito Federal, sempre com o objetivo de formular, coordenar, supervisionar, avaliar as políticas nacionais do idoso e no âmbito da sua respectiva atuação. Então, aqui em cada município, nós temos que lutar pela participação das OABs e das outras entidades também, chamando-as como parceira para ter esse cuidado e cumprir aqueles objetivos que nós falamos. E todo cidadão, ainda como suas diretrizes, tem o dever de denunciar as negligências e o desrespeito ao idoso. Falando em Estatuto do Idoso, nós não podemos deixar de falar do rol de direitos fundamentais da pessoa idosa, que está previsto no título 2, e também consagrar a proteção da terceira idade no Estado democrático do direito. A gente precisa mudar essa visão
da velhice, do idoso, dentro dessa linha que é a humanidade, né? Está nas nossas mãos, na nossa geração. Nós que temos uma dívida muito grande com os idosos que enfrentaram tantos obstáculos para que nós tivéssemos o nosso conforto, né? De hoje. E essa proteção que nós temos, ela é constitucional e infraconstitucional, como já falei na Política Nacional do Idoso e na sua regulamentação. O Estatuto do Idoso, que prevê na sua disposição 60 anos, outras legislações falam em 65 e 70 anos, e a Constituição não falou justamente para que cada norma tivesse a sua roupagem dentro do seu contexto, então, dentro do escopo daquela legislação. Então, a primeira prova do advogado, eu recomendo assim, a primeira questão que temos que perguntar para um cliente quando ele adentra dentro do nosso escritório é qual a idade dele. Porque o atendimento dele tem que ser diferenciado, porque abre um leque de opções tão grande que é nosso dever, como cidadãos e como advogados, dar esse olhar para o idoso e dar a ele toda a informação que ele não tem o acesso. E muitas vezes vemos que idosos não sabem que estão passando por situações de falência dos seus direitos, né? E violação dos seus direitos. Então, o papel do advogado nas suas ações, em todas elas que envolvem o idoso, vale sempre dos diplomas da Política Nacional do Idoso, seja ela em qualquer área, trabalhista, civil, previdenciária, família. Eu vou consultar a lei para ver o que tem lá na Política Nacional do Idoso, no Estatuto do Idoso. É remédio, é seguro, é acidente de trânsito, tudo. O primeiro olhar que nós temos que ter é esse, né? Fundamentando sempre o pedido nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, que é para justamente dar efetividade à cláusula geral da tutela da pessoa humana, que é um princípio fundamental que a gente sempre tem que ter como nosso grande olhar, porque vai muito além da Constituição Federal, do Supremo Tribunal Federal, nós envolvemos questões mundiais e de proteção dos direitos humanos. Tem ela no WhatsApp? Temos, porque ela foi assaltada. Temos que ter o olhar também como advogado, fundamentar sempre nos objetivos e diretrizes que nós mencionamos, que está no Plano Nacional, na Política Nacional do Idoso, e naquele rol do Estatuto do Idoso, que ele não é fechado, ele é aberto, é para dar a interpretação que nós enxergarmos sendo a violação do direito do idoso, e levar para o tribunal não só as questões públicas que a gente cotidianamente ouve, questão de medicamento, plano de saúde, transporte, não, tem muito mais há que ser dito, né? E sempre a gente tem que fundamentar no princípio do melhor interesse da pessoa idosa. E quando falamos em qual é esse rol de demandas que nós teríamos nesse leque, esse leque não esgota, ele é muito mais amplo, a gente tem diversas proteções, então nós podemos falar sobre o idoso poder cumprir pena em estabelecimento prisional distinto, que está previsto na Constituição do seu artigo 5º, os direitos à saúde, seguridade, previdência, direitos inerentes a todo cidadão também se estendem ao idoso, a isenção do imposto de renda, a defesa... Desculpem. A defesa dos direitos coletivos da sociedade, né, que seriam das competências do Ministério Público, que tem a promotoria do idoso, que todos os idosos e todos os que pretendem denunciar também têm essa porta de entrada do judiciário. A defesa individual, através da Defensoria Pública e nossa como advogados, ele tem o direito de defesa nas amplas esferas judiciais e administrativas, a aposentadoria por idade, seguro social do idoso, que está no artigo 201, o salário mínimo por quem não tem condições de prover nem a sua família, que está no artigo 203, o dever de assistência ao idoso pela sua família, que está no artigo 226 da Constituição Federal,
dignidade, bem-estar, os programas de amparo ao idoso, preferencialmente no celular. Lembra que falamos da vacina? Estava lá na Constituição. Por que o idoso tem que sair para tomar vacina? Por que ele tem que sair para buscar atendimento médico? Por que ele não pode ter fisioterapia na sua casa? Né? O transporte público gratuito urbano, o voto facultativo, o atendimento preferencial no serviço público e concessionárias, tem que ter esse atendimento. A prioridade na tramitação processual, o cliente tem a idade prevista no artigo 1048, peça na inicial, temos que pedir acessibilidade, que está previsto na Lei 10.098, o benefício de prestação continuada na Lei de Assistência, da Organização da Assistência Judiciária, a redução da idade mínima para o benefício de prestação continuada de 70 para 67 anos, né? Foi modificado no artigo 38 da Lei 9.720. A proteção, a prestação continuada do INSS, mesmo para aqueles que estão abrigados em estabelecimento gratuito, ele tem o seu direito de ter direito à fralda, cobertor, mesmo que não seja diretamente adquirido exclusivamente para ele, através de quem tem a sua curatela, né? Seja quem é responsável pela entidade, seja através dos seus familiares. Né? A imposição do regime de separação de bens no casamento, justamente para ter essa proteção patrimonial, o acesso à cultura e práticas esportivas com inclusão social e descontos não inferiores a 50%, a manutenção do plano de saúde após a aposentadoria por prazo indeterminado, se manteve o contrato de trabalho que tenha contribuído por pelo menos 10 anos, ou então, se for inferior, que seja proporcional ao tempo que permaneceu sob o contrato de trabalho e com contribuição, e essa contribuição a gente não pode pensar que é aquele custeio do exame, né, que é a coparticipação, é o custeio do plano, que ele paga em folha de pagamento. Se ele permaneceu com esse recolhimento em folha de pagamento, então ele tem direito a permanecer indefinidamente, mesmo aposentado, né? É uma garantia dele. Né? E se for inferior ao período que ele ficou 5 anos, ele pode ficar durante 5 anos naquele plano. Isso foi um avanço na nossa legislação que está previsto na Lei dos Planos de Saúde, que é a 9656, no artigo 31. E tem a vedação à discriminação em razão da idade para fins de cobrança diferenciada, não pode recusar plano de saúde ou cobrar diferente porque o idoso tem uma peculiaridade ou um encargo maior, não. Em qualquer situação ele não pode sofrer essa discriminação. O atenuante etária na condenação criminal, quando o idoso tem mais de 70 anos. Você veja, a gente está caminhando por várias áreas do direito, né? O advogado tem que dar esse novo olhar para o seu cliente. O cliente tem que saber também, o cidadão tem que saber dessa proteção. Né, o sursis, que é a execução da pena, a suspensão por tempo igual, quando é igual, inferior a 4 anos, quando o idoso tem mais de 70 anos, a prescrição punitiva reduzida à metade, quando ele tem mais de 70, o trabalho adequado quando ele tem mais de 60 anos, o agravante quando o crime é praticado contra o idoso, quando ele tem mais de 60 anos, está lá no artigo 61 do Código Penal, que foi alterado, inclusive, pelo Estatuto do Idoso, o crime de abandono, que está no artigo 98, que inclusive prevê pena, inclusive aos hospitais e entidades de longa permanência que não provê assistência. Né? O dever de prover a assistência com pena de detenção e multa, o abandono que resulta em lesão corporal grave, né? Então também tem pena de detenção, o abandono que resulta em morte, o transporte na pandemia, que foi recentemente aprovado, né, que é um avanço também, porque o que adianta todo o cuidado com o idoso, a sua fragilidade na saúde, e ele ter o transporte. Então, em cada município, nós temos que lutar para que seja efetivado isso. Né? O dever da família em não desamparar os seus idosos. Então, e quando a gente fala em idosos, não são só os vínculos sanguíneos e matrimoniais, são os vínculos afetivos. Então, quantas ações de obrigação de fazer não podemos fazer aí? Podemos manejar, ainda mais agora, nessa época de pandemia, então falar em crise nessa época, e as redes sociais estão aí,
que a gente tem que ter essas informações e esse canal que a gente tem com o idoso, daí a importância do idoso estar conectado também. O dever de alimentos, até mesmo que ele pediu socorro, o dever de alimentos ao parente idoso, que também é por ser mesmo que seja uma obrigação solidária, ele pode escolher qual parente ele quer que preste os alimentos. O pai, a mãe, ele sabe qual filho que tem que prestar essa assistência para ele. O dever da sociedade colocar a salvo de toda a situação desumana, inclusive no mercado de trabalho, o direito de visitas a netos, a convivência com a família, a infinidade de ações e direitos que o idoso tem. E sempre que falarmos em direito do consumidor e do idoso, a gente tem que ter o olhar que o idoso é o hipervulnerável. Então, se o consumidor já é vulnerável, o idoso é vulnerável, que dirá a gente conjugar essas duas características numa mesma pessoa. Então, o idoso, ele é segundo a Cláudia Lima Marques, que é uma das autoras mais respeitadas hoje, mundialmente, inclusive, né, em matéria de direito do consumidor, ela tem essa frase que até pensei do livro dela, que o idoso é um consumidor duplamente vulnerável e necessitando de uma tutela diferenciada e reforçada. Isso é para se colocar na primeira página das nossas iniciais, né? Que envolvam o idoso e o direito do consumo, do consumidor. E hoje nós estamos aqui justamente em razão desse olhar da conscientização que tem ao combate à violência contra a pessoa idosa, e a gente não pode jamais perder de vista que os levantamentos que hoje nós temos, que o IBGE tem realizado nos últimos anos, e então, inclusive, segundo os números que foram levantados agora com a reunião dos dados de 2018, né, os idosos eles vão representar em 2020, veja só, em 2020 vão ser 25,5% da população, perdão, 2060, né, vai ser 25% da população. Então, 1/4 da nossa população serão idosos, né? Seremos idosos, né? Então, nós temos que estar atento a essa situação, nós temos que estar preparado a essa mudança demográfica. E o que os nossos idosos de hoje estão vivendo serve de alerta para nós, porque é uma realidade iminente, né? Eu me recordo de alguns anos, eu ouvi um estudo que em 2025, 95% da população usaria óculos, né? E não havia ainda o impacto que a tecnologia veio na nossa vida, né? Que dirá agora com o que estamos vivendo com o isolamento social. Então, hoje nós temos cerca de 30 milhões de idosos aqui no Brasil, então nós temos que o momento de pensar é hoje, né? Seja como gestores de ordem, como advogados, como cidadão, como a pessoa humana atenta a essa nova realidade. E, principalmente, como estão os nossos idosos agora em tempos de pandemia, né? Então, a gente ouve muito falar de violência contra a mulher em tempos de isolamento social, e o abuso de idosos está sendo considerado um importantíssimo problema de saúde pública, porque, assim, num estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, com 28 países de baixa e média renda, 15% das pessoas com mais de 60 anos são submetidas a qualquer forma de violência, né? Então, assim, o canal que nós temos, que até esse sofrimento tem que ser interrompido, é o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, né? Que é o segundo campeão de denúncias. E a maioria deles, mais da metade dessas denúncias, que está no segundo ranking, são dos filhos, né? Aquele que deveria prestar toda a proteção aos seus pais. Só no ano de 2018 foram mais de 37 mil denúncias de violação contra idoso. Em 2019 já aumentou 13%, que dirá agora esse ano,
com o advento da pandemia do Covid, né? Que os números só vêm aumentando e, assim, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão estressadas, elas estão confinadas, elas estão sem dinheiro porque teve um encurtamento da riqueza mundial, né? Então, esse isolamento, ele provoca no agressor, na maioria das vezes, é o morador que está com ele e que a gente tem que ter esse olhar. Então, nós temos que estar preocupados, sim. É ligar para o vizinho na hora que o filho saiu, sim. Não estamos nos metendo onde não deve. Hoje nós temos uma nova visão de que não é mais a questão patrimonial, é a questão pessoal que é em primeiro lugar, fruto da nossa evolução, da nossa legislação, né? Então, o que nós temos que ter olhar, assim, não é só a violência do idoso chorando porque está sofrendo maus tratos, e esse maus trato seria a violência física. A gente tem que olhar que a violência física, psicológica, financeira, é a negligência, é o abandono. Então, assim, em termos de números aqui no Brasil, 41% é em termos de negligência. Violência psicológica é 24%, que envolve humilhação, hostilização, xingamento, violência financeira, né? Que envolve, por exemplo, reter o salário inteiro do idoso, deixar ele desamparado, deixar ele sem os remédios dele, né? Destruição de bens, a violência física, que aí já passa a ser 12%. Então, veja, a violência física, que a gente acha que é o caso que mais choca a todos, é 12%, e o idoso, ele tem um olhar especial que nós temos que ter, né? Porque quem está cometendo essa agressão são normalmente os filhos e netos, né? E a vítima é a pessoa idosa. Então, seguindo os ensinamentos da própria ONU, né? Que o secretário-geral da ONU, ele até tem divulgado os materiais que o impacto da pandemia do Covid, ele está causando nas pessoas idosas. Então, está colocando eles numa situação de pobreza ainda maior, uma discriminação maior, um isolamento muito maior do que já era vivido, embora os seus familiares estão, às vezes, no mesmo lar. Então, o isolamento que ele está vivendo está sendo muito maior, que dirá aqueles que vivem sozinhos, que os filhos moram fora, às vezes, pessoas abastadas, mas que os filhos moram em outro país, em outras cidades, em outros estados, eles estão completamente desamparados, né? E nós temos que dar esse apoio e estar atento a esse sofrimento que eles estão vivendo para que nós possamos bloquear isso e acabar com essas restrições. E a forma de fazer isso é através da denúncia. Nós precisamos denunciar. E é uma obrigação de todos nós para proteger os nossos idosos. E um outro olhar que nós temos que ter é que, geralmente, o idoso ele tem medo tanto por si quanto por seus entes queridos. O seu sono se altera, o seu apetite se altera, ele também acaba tendo impacto na sua glicemia, na sua pressão arterial, tudo altera. Então, é um cenário que é propício para, inclusive, agravar os problemas de doenças crônicas que eles têm. Então, a gente tem que ter esse olhar até mesmo pela saúde deles, né? Então, nós temos que ter o olhar se está tendo os cuidados com o banho, com a alimentação, com medicamentos, se está sendo ministrado corretamente. Ele vai falar que está, mas ele às vezes não consegue lembrar se está ou não está e sabe que o filho vai brigar se falar que não está, né? Ou então vai ter aquela intervenção na casa do pai, né? Vai vir alguém mais aqui que eu não quero aquela briga de filho com o pai, com o meu filho brigando com o meu neto, não quero participar disso. Então, eles sofrem com tudo isso. E, assim, ontem eu ainda ouvi um relato de uma senhora que não tomava banho, né? E aí a tia pediu para a sobrinha, olha, vai lá que a avó só te ouve. E aí essa avó recebeu a visita da neta, lá com todo carinho, com toda gentileza, uma garota, né? Olha, a gente, no auge da nossa maturidade, assim, produtiva, vamos dizer assim, né? Já que é esse olhar hoje, essa avó recebeu a visita da neta que, com jeitinho, falou para a vovó, quer tomar banho, quer que eu lhe ajude? E ela viu, como era a cidade do Rio de Janeiro, que lá no Rio de Janeiro os imóveis eram, principalmente os antigos, tinham um banheiro, então a avó tinha medo de entrar no banheiro para tomar banho. Então, um detalhe tão pequeno que só se acompanharmos o cotidiano, o detalhe,
para a gente perceber. Às vezes achamos que os nossos idosos têm demência, ou estão com confusão mental, estão ficando com Alzheimer, no fim, é decorrente de falta de beber água ou de uma infecção urinária, e ele não compartilha isso porque não quer que o filho vá no hospital com ele, porque o filho vai poder pegar Covid. Então, as doenças estão maiores também, porque as pessoas não estão indo buscar o atendimento médico por medo. O idoso tem medo de ir no hospital, porque ele sabe que ele é o grupo de risco, né? E aí, muitas vezes, a gente ouve falar assim, o idoso, ele não aceita de ficar quieto, de parar em casa. Ele já viveu demais. E nós, o que nós ouvimos dos nossos idosos, né? Da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós? Então, será que nós ouvimos o que eles falam? E como é que a gente quer que eles ouçam os nossos conselhos? E eles já viveram tantas dificuldades na nossa vida, na vida deles, que eles têm esse obstáculo e nós temos que saber enxergar com o olhar dele. Então, para eles, é mais importante buscar o pão, porque você vai chegar na casa dele, do que eles ficar protegidos em casa. Então, a gente tem que ter o olhar de levar o pão quando for visitar. E levar o que ele gosta, não é o que a gente gosta, é o que ele gosta, inclusive, né? E ter esse olhar para ele. Ensinar a usar a internet, até mesmo como uma ferramenta de segurança, para poder se comunicar com seus amigos, aprender a fazer videochamada, fazer grupos de Zoom, oferecer alternativas de entretenimento como YouTube, vídeo, receita, tutorial para consertar objeto de casa, os artesanatos, levar os materiais desses artesanatos, de acordo com o interesse desse idoso, né? Então, a gente tem que ter todo esse olhar. E assim, quando nós falamos de... vocês estão acompanhando aí? Mudou a tela? Mudaram a tela? Deu? Que agora nós aprendemos também a ter a paciência do idoso, né? A gente antes tem aquela coisa da imediatidade, hoje nós aprendemos com eles a ter o ritmo mais lento, porque nós estamos vivendo as barreiras que eles vivem no seu cotidiano. Então, esse impacto que nós tivemos, nós que estávamos com os rostos, né, na tela do celular, hoje nós estamos vivendo uma experiência de imersão para a gente perceber como é difícil para os idosos que convivem com a gente nessa situação de isolamento tecnológico, vamos dizer assim. E voltando ainda no nosso tema, os tipos de violência contra o idoso, nós temos a violência física, que já falamos, né, que muitas delas podem resultar até em incapacidade de morte, né, a violência psicológica em termos de humilhar, de isolá-la do convívio social, de ignorar uma pessoa morando com ela, isso é uma violência, e vou dizer, é uma das maiores, né, conforme os números que nós falamos, é a maior violência, é a que mais afeta o idoso, porque é onde ele se ressente mais, porque a casca do idoso, ela está bem endurecida pela vida, né? A pele já está enrugada, mas o seu emocional ele está cada vez mais fragilizado. Então, enquanto a violência física ela também agride muito mais forte, a violência psicológica interfere em toda a sua estrutura emocional, podendo causar as doenças, afetar a saúde mental daquele idoso. E também temos a violência sexual, que muitas delas cometidas pelos filhos, né? Nós temos o abandono, né, daqueles que, tanto em termos governamentais, quanto daqueles que tinham que prestar essa assistência e o socorro que essa família, esse idoso necessita, né? Temos a negligência, que é a recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários ao idoso por conta dos responsáveis, né? Então, às vezes o filho liga para o pai, fala, tudo bem, como tá? E esquece de perguntar como é que tá o joelho dele, a perna, a coluna, o tratamento eletivo dele que está interrompido, né? Os sintomas que ele está vivendo. Então, isso é uma forma de negligenciar o dever do filho perante o pai também. E sem contar os casos mais graves, que são os crimes de violência
na sua modalidade de negligência, que a negligência do filho causa uma sequela no pai, né? Ou na mãe. Então, a violência financeira, que é utilizar todo o benefício fazendo múltiplos empréstimos, isso é uma violência financeira. A autonegligência, quando o próprio idoso comete contra si, tem que ter esse olhar, esse cuidado, para ver se ele está tomando os cuidados com ele. O índice de idosos que se suicidam é altíssimo, né? E também a violência medicamentosa, que é toda aquela a administração correta da sua medicação, a falta, diminuir a dose errada e não ter esse olhar. A violência física, psicológica, voltamos aqui. E aqui eu queria recomendar para vocês, é um livro maravilhoso, que é da presidente da OAB de Bauru. Esse livro é delicioso, até trouxe aqui, é um livro fininho, agradável de ler. E assim, agora que nós estamos nesse ambiente virtual, eu convido os advogados a convidar a Márcia para hoje, eu não sei se ela está online, até nós estávamos conversando hoje de manhã, por conta assim do rico material que ela tem. A Márcia é da Subseção de Bauru, que é do nosso presidente Caio, é uma pessoa assim, extremamente sensível a essa causa do idoso, ela tem esse olhar, e o olhar da mulher. As mulheres, hoje as advogadas estão enfrentando muitas dificuldades, porque elas abrem mão da sua, é próprio do perfil do idoso, nossa, a cultura é assim, né? A gente deixa o computador para o filho, para o marido, para o outro filho, aí quando está disponível, acabou os dados de internet. E a advogada que eu mencionei logo no começo da nossa fala, ela não conseguiu, ela precisou descarregar uns 10 minutos falando para mim que não tinha internet, que recebeu 20 ligações das operadoras. E aqui vai uma dica: toda vez que o telefone toca, deixa a pessoa que atenda, deixa a pessoa falar. Se for uma máquina e você não responder, ele vai desligar. Né? Os idosos estão extremamente nervosos por causa disso, são 20, 30, 40 ligações por dia. Essa advogada relatou isso, ela estava extremamente nervosa, não tinha internet, não tinha como imprimir a petição, assinar e me devolver para a gente poder fazer o acordo, porque os filhos estouraram os dados dela. Então, veja, em que momento o pai e a mãe entram nessa realidade, né? Então, veja que nós temos muito caminho a galgar. E a Márcia, ela é uma presidente que, na posse dela, metade das comissões eram compostas por mulheres. Então, é uma pessoa maravilhosa, convidem ela a fazer palestra, que ela é uma pessoa muito querida, né? E vamos avançar aqui. É assim que nós queremos os nossos idosos, né? Nós queremos vê-los saudáveis, fortes, felizes, protegidos. E o que nós vemos hoje é justamente quando éramos crianças, nós tínhamos os idosos já do canto da esquerda, né? Hoje nós começamos a ver os idosos com uma vitalidade muito maior. Então, é isso que nós queremos para eles. Então, para eles chegarem a esse ponto, nós é que temos que cuidar deles. Então, nós não podemos ficar olhando para a graminha do vizinho, porque a nossa grama é boa, é fértil. Nós somos um povo muito criativo, muito amoroso, né? Um povo honesto também. E nós temos aqui diante de nós uma estrutura muito boa, que é o nosso sistema de saúde, a nossa estrutura organizacional dos municípios e a participação das entidades, junto com a OAB, inclusive. E lembrando sempre, nós advogados, que, como diz o Dr. Caio, nosso presidente seccional, a maior autoridade é o cidadão. E é esse cidadão, hoje falando do idoso, é esse que nós temos que respeitar, tutelar, denunciar quem comete maus tratos contra eles. E eu aqui vou aproveitar uma caneca que eu ganhei da OAB, né? Numa das visitas das subseções, um brinde com a minha água aos idosos. Porque esses idosos, sim, a gente tem que dar o nosso muito obrigada, porque eles construíram tudo que hoje nós podemos desfrutar, e todas as dificuldades que eles enfrentaram hoje nós temos em comodidade, em avanços, né, inclusive tecnológicos, né?
Quem foi criança e visitou o Museu do Telefone, minha mãe sempre dizia, vai visitar o Museu do Telefone. Eu achei um passeio terrível, até quando surgiu o celular. Aí eu comecei a ver a importância do Museu do Telefone. Então, nós, quando avançamos a idade, vamos entendendo o valor e o papel deles, e a gente tem que ter esse olhar que somos 30 milhões de idosos e seremos 1/4 da população em breve, e que temos que estar atento a essa mudança demográfica, e esse era o recado que eu tinha que passar aqui hoje, e eu não podia deixar de agradecer imensamente a preocupação e o olhar da OAB de Praia Grande em ter o cuidado em convocar essa palestra, e eu espero ter correspondido e atendido as expectativas da subseção, dos senhores advogados, todas as dúvidas que estou vendo que avançamos bastante no horário, cansei um pouquinho os senhores, então todas as dúvidas que serão direcionadas eu vou passar para a Comissão do Idoso. Nós temos junto com uma pessoa maravilhosa para fazer uma palestra também, já vi a palestra dela na UAB Santos, que é a conselheira Irma, uma pessoa queridíssima, professora universitária, uma bagagem enorme. Então, essa semana mesmo teve evento com a participação dela, então não podemos deixar de ter esse reconhecimento do papel desses profissionais que também trilharam um caminho muito bonito, deixando todo esse conteúdo jurídico que hoje nós vamos poder desfrutar e não falarmos em crise, né? Nós sim vamos falar em oportunidades e vamos falar em tutelar o interesse da pessoa idosa. Esse é o nosso olhar, como advogado e como cidadãos. Muito obrigada. E devolvo a palavra para o nosso presidente, doutor Gonçalo. Parabéns. Tem um carinho enorme pelo pai no dia da posse. Eu achei a coisa mais linda, o seu carinho com seu pai. Dá para ver o seu olhar e o seu cuidado. Meus pais são meus amores, a minha base, né? Dá para perceber. Ana, estamos com a presença do nosso querido conselheiro seccional, o Dr. Rutinaldo, e também da presidente de Piracatu. Eles estão mandando um abraço para você. É uma doçura, Rutinaldo. Estou vendo aqui a presidente Dione, também a mulher presidente do nosso colégio. Deixa eu ver se eu vejo mais algum aqui. Grande presidente Dione. E o Rutinaldo dispensa comentários, né? Ele é uma gracinha, um conselheiro muito atento, muito sensível assim ao sentimento das pessoas. Ele consegue enxergar a gente, parece que ele tem um olhar assim, atravessa a gente. E enxerga pelo coração da gente. Exatamente. Extremamente sensível, né? Enfim, Ana, você está de parabéns, né? Como sempre, explanou com rara felicidade acerca do tema, esse tema que é tão importante. E como você mesmo frisou, é o nosso futuro, né? É o que esperamos poder chegar. E temos que ter um respeito por aqueles que plantaram para que a gente pudesse hoje estar colhendo esses frutos. Exatamente. Que estamos colhendo, né? Vamos abrir para as perguntas. Eu peço que aqueles que desejem fazer alguma indagação ou complementar o conteúdo da palestra, que utilize aquela ferramenta Raise Hand ali na aba Participantes. Eu peço que levantem a mão e a gente vai observar a ordem de preferência ali. E Ana, esse livro da Márcia, eu ainda não tive acesso, obrigado pela indicação, divertido. Vou adquirir para fazer a leitura, né? Um tema importante. Ela que é também uma presidente fantástica, grande liderança da advocacia de Bauru, né? Acho que representou o colégio em alguma oportunidade. Acho que não foi na abertura do último colégio, né, se eu não me engano, ou finalizou o evento, enfim, mas é uma pessoa extremamente capacitada e demonstra uma liderança da mulher na advocacia do nosso Estado, que é importante, né? O presidente Caio, desde que se prontificou a representar a advocacia do nosso Estado, defendeu essa bandeira, né, de trazer as mulheres advogadas para representarem a nossa instituição, cumpriu o seu mistério, né, foi a chapa que teve maior representantes femininas das inscritas naquela oportunidade e acabou
transmitindo o cargo de presidente a uma grande mulher advogada, que é a doutora Márcia, né? Além de ter várias conselheiras, né, Ana Paula, como você, que lideram, que representam a nossa instituição. A presidente Dione gostaria de tecer algumas considerações? Colocando ela numa gelada, né? Às vezes nem está... Boa tarde a todos. Na verdade, a gente como gestor de ordem mulher, a gente está percebendo, a Morgana também percebe bem isso, né? Eu senti que quando eu falei da mulher advogada, é uma preocupação de todas nós, porque está sendo bem difícil essa dupla jornada, né? A gente não consegue acordar sem pensar o que vai ser de almoço, né? O que o meu filho vai estudar hoje, né? E assim vai, né? Então, é uma preocupação que também é plantada no coração de muitos pais também, de muitos advogados, que a gente percebe que também tem esse cuidado com os mais idosos. E o que eu acho que, assim, mais valioso disso tudo é o papel, assim como a Dione e com os outros gestores de ordem, o momento que nós estamos vivendo, porque no nosso último colégio do Estado, o grande tema é o que eu convido os advogados a participarem da OAB, justamente isso, o tema do nosso colégio foi a quarta revolução industrial, que é a tecnologia. Então, a nossa seccional está à frente do seu tempo, né? Ela sabia da importância das ferramentas eletrônicas. Hoje nós temos uma cartilha da Comissão de Relação com o TRT2, totalmente estruturada, até brinquei com eles, mas com fundo de seriedade, que é para concorrer ao Prêmio Novare, porque é muito, muito interessante, o conteúdo desse material é riquíssimo, e não só para advogados, para todo o público, né? É muito interessante, então participem, é uma diretoria muito atenta, principalmente nós que estamos fora da capital, é o momento do interior, né? O espaço que hoje as subseções menores, que a capital, a grande que tem, ela tem uma participação, uma distribuição, uma descentralização das decisões e levar esses desafios dos presidentes, que segundo o nosso presidente Caio, os presidentes de subseção são esse exército, né, que enfrentam todos os problemas da sociedade. Então, eu vejo que a Dione também tem enfrentado cada uma ali que de vez em quando eu vejo o noticiário falando de Miracatu, eu falo, coitada de Dione, mais uma para ela. Mas ela absorve bem, né, Dione? Quer falar alguma coisa, Dione? Eu só tenho que parabenizar ao presidente, né, por nos recepcionar virtualmente. E a minha palestrante, olha, Ana, você deu um show de cidadania, viu? Esse olhar com o idoso, ele é protegido, inclusive, constitucionalmente, né? O legislador, quando fez a nossa legislação, conhecida como Carta Cidadã, ele sabia que o Estado sozinho não é suficiente para dar essa proteção aos vulneráveis, dentre eles o idoso, né, a pessoa idosa. E é em razão disso que todos nós somos corresponsáveis com essa efetivação dessa proteção constitucional. Então, parabéns, você abordou tudo com a leveza e o carinho que é seu, que é peculiar. Eu acho que você deu uma aula de cidadania e de amor. Em muitos momentos eu vi a figura do meu pai, principalmente. Eu amo meus pais, mas o meu pai, ele tem aquele olhar carinhoso. E aí você falou do buscar o pão. Eu vi o meu paizinho, sabe? Tipo, fazendo café, porque ele sabe. Não, eu não faço com muito açúcar, porque a Dione não gosta. Parabéns, viu? Parabéns. Eu me emocionei de lacrimejar os olhos. Parabéns. Deu um show. Gratidão sempre. Obrigada pelas suas palavras, e a Dione é uma presidente parceirona também. Verdade, viu, Ana? Foi um show de cidadania. Ela também é uma pessoa que está fazendo um estudo bem bacana aí do direito do trabalho, andou fazendo uns eventos aí que
que o cuidado, assim, poste de iluminação para a trabalhadora que faz hora noturna, né? Essa preocupação aí já passou pelas mãos da Dione. Né? Então, assim, o presidente tem que pensar em tudo. E nós, advogados, né? E, assim, temas são diversos para ser trabalhado aqui. A gente tem a telemedicina, que está vindo com força total, né? O idoso e a telemedicina. Por que ele não pode ter o atendimento pelo celular, né? Ele mandar foto dos exames dele, receber a consulta do exame. Então, essa mudança da legislação, né? A oferta de plano de saúde que integra o contrato, mesmo não sendo cláusula, né? Então, toda a publicidade em benefício, questões condominiais, familiares, guarda. Então, tem matéria para muitos profissionais gabaritadíssimos, que é a grande preocupação da seccional, é trazer os advogados para trocar essas experiências. Tem muita gente gabaritada na seccional, até em nível nacional. Vamos aproveitar esse momento, essa revolução que estamos vivendo, essa quarta revolução tecnológica, justamente para a gente poder compartilhar a experiência que cada um tem. E esse olhar da Dione é o olhar que todo advogado tem, porque recebeu carinho em algum momento. Eu, recentemente, estava até estudando sobre violência decorrente de alcoolismo, e o alcoolismo é uma doença, saúde mental hoje. Há alguns anos isso não era enfrentado assim. Então, mesmo a dor da pessoa que conviveu com um genitor alcoólatra, é um olhar que nós temos que ter, não um julgamento, né? Essa mudança de olhar, né? Esse é o nosso papel hoje na humanidade, né? E obrigada pelas suas palavras e pelo carinho de todos vocês. Ela tem razão, viu, Ana? O show de cidadania que você nos deu hoje. Obrigada. Antes de passar para as considerações finais, não temos questionamentos, mas temos uma série de elogios, Ana. Depois a gente vai passar a gravação para ti e você vai acompanhar no chat. Vários elogios aqui à sua palestra. Eu gostaria de passar a palavra agora rapidamente para a presidente da Comissão dos Idosos aqui de Praia Grande, a Ana Paula Piedade, e na sequência para a Morgana, para também comunicar os próximos eventos, e eu finalizo na sequência, ok? Com a palavra... Eu queria agradecer antes aos meus pais que estão presentes aqui também. E ao presidente da minha subseção. Sempre prestigiando. Sempre. Ana Paula Piedade. Está liberado o áudio. Está sem áudio? Eu acho que ela está sem áudio, né, Adri? Morgana, por favor, considerações finais e anunciar os próximos eventos. O que aconteceu com o pessoal? Sumiu? Não. Morgana. Sim, meu áudio. Abriu? Não. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Obrigada. Eu quero agradecer a nossa querida palestrante, a doutora Ana Paula, que nessa tarde dividiu o seu conhecimento, nos alertou sobre a questão do idoso na história mundial, né, no contexto mundial, e a importância que devemos dar a eles na sociedade. Fui assim, recebemos grandes orientações porque o trato com a pessoa idosa. Eu também pensei muito nos meus pais, quando você falava assim, eu via meu paizinho ali, né, no contexto, né? E também quero agradecer ao nosso presidente, o Dr. Gonçalo, que sempre nos apoia para a realização dos nossos eventos. E agradecer também a todos os presidentes de comissão que estão aqui presentes hoje, aos nossos conselheiros, que estão aqui também, aos presidentes das subseções, à diretoria, e a todos os advogados que estão aqui nos prestigiando, aos seus pais, Ana Paula, que estão aqui nos prestigiando nessa tarde também, né? É com grande alegria que temos todos vocês aqui.
E eu quero fazer também um agradecimento muito especial, tá? Que eu não posso deixar jamais de agradecer às nossas colaboradoras, a Elaine, a Adriana e a Isis, que estão sempre presentes nos nossos eventos e que nos auxiliam muito para a realização de todos eles. Sem elas, seria impossível realizar todos os eventos, né? Que da nossa subseção. São minhas queridas, eu amo muito elas. E também agradecer aos nossos colaboradores da seccional que hoje nos ajudaram na realização dessa videoconferência. Agora eu vou fazer a leitura aqui, né? Eu tenho que informar vocês que nós vamos ter, no dia 22/6, às 20 horas, terá live pela plataforma Instagram da Cultura e Eventos da OAB São Paulo, o tema, os desafios da advocacia da Baixada Santista, com o presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, Dr. Alexandre Rolo, e o nosso presidente da subseção Praia Grande e secretário executivo do Colégio de Presidentes da Baixada Santista e Vale do Ribeira, Dr. Gonçalo Batista Menezes. No dia 23, às 16 horas, teremos, através da plataforma Zoom, o link será divulgado nas nossas redes sociais 15 minutos antes da palestra, a primeira semana da diversidade sexual. No dia 23, o tema será Diversidade, o que a OAB tem a ver com isso? Com a expositora, a doutora Adriana Rocha, de Holanda Coutinho. No dia 24, às 16 horas, também através da plataforma Zoom, nós teremos o tema Direitos da Família LGBTI, com a expositora a doutora Mônica Lima de Souza. E no dia 26, nós teremos, para fechar essa semana da diversidade sexual, o tema Intersexualidade, Direitos e Desafios, com a expositora a doutora Thais Emília de Campos Santos e Priscila Sanches Salviano. No dia 30/6, às 16 horas, também através da plataforma Zoom, nós teremos o tema As Audiências Telepresenciais do TJ, São Paulo, com o expositor Dr. Marcos Antônio Assunção Cabelo. E também eu quero convidá-los a todos a participar da nossa campanha solidária. Nós estamos fazendo uma arrecadação de alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis, qualquer tamanho, lente em pó e produtos de higiene pessoal. Os nossos pontos de coleta são Padaria Dois Corações, na Avenida João André Quintale, número 695, no bairro Maracanã, aqui em Praia Grande. E Forte Materiais para Construção e Correios, na Avenida Marechal Malé, número 370-372, no Canto do Forte, aqui na nossa cidade. Eu devolvo a palavra para o nosso presidente. Obrigado, Morgana. De nada. Como sempre, realizando um belo trabalho à frente da Comissão de Cultura e Eventos, uma entusiasta da subseção, sempre dialogando com os demais presidentes e trazendo palestras interessantíssimas como a de hoje, para trazer conhecimento à nossa classe. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula Piedade, né, por ter nos brindado na tarde de hoje com essa palestra de alta qualidade. Transmito os agradecimentos aos demais integrantes da comissão, do idoso aqui da subseção. Agradecer aos presidentes de comissões, aos integrantes de comissões que estão nos acompanhando hoje, aos meus presidentes de subseções queridos aqui da nossa região, André Isa e Dione, o conselheiro seccional Rotinaldo, né, a advocacia da região e também de São Paulo, que a Ana é muito querida. Quando anunciou a palestra, vários advogados de todo o estado de São Paulo demonstraram carinho e o respeito ao trabalho que ela desenvolve por nossa instituição a nível estadual. Né, Ana? Você é muito querida, parabéns. Como sempre, foi muito feliz na abordagem do tema e o seu sucesso, a sua dedicação à advocacia do nosso estado é reconhecida por todos, não só pelos advogados de Cubatão,
que é a sua subseção onde é escrita, né? Mas toda a Baixada Santista, a capital, interior, e nós que somos representantes, presidentes de subseções da região, eu e a Dione, por exemplo, testemunhamos esse carinho e respeito por onde quer que você passe. Espero que continue contribuindo com a nossa instituição, porque precisamos de valorosas advogadas como uma querida amiga, para defender os nossos interesses. Parabéns pela palestra, parabéns pelo trabalho que está realizando, parabéns também aos vossos pais, que sempre procuram lhes acompanhar, né, durante as palestras, durante o seu trabalho. Isso demonstra que você não vem aqui apenas tratar do assunto, você vive o assunto, respeita os seus pais, respeita os idosos, demonstra todo o amor e carinho e gratidão por tudo que eles representaram na sua vida e ainda representam, né? Isso é muito... esse sentimento, essa sensibilidade nos enriquece ainda mais. Tá? Agradecer, por fim, as nossas colaboradoras, como a Morgana bem avisou. Elas organizam tudo com muito carinho, sempre querendo oferecer o que há de melhor à advocacia da nossa cidade e região. Olha a Adriana fazendo o coraçãozinho lá. Né? E é com esse coraçãozinho que a gente encerra hoje esse encontro. Parabéns até a próxima. A todos vocês pela organização aí da OAB Praia Grande, sempre sensacional. Todos, comissões, colaboradores, presidente, diretores, muito obrigada. Obrigado, Ana. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Excelente. Para vocês também, saúde a todos. Obrigado.